Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Uno. Eu sou Simone Virgens e esse é o nosso primeiro encontro, né, de vários que faremos durante esses meses, sendo um episódio a cada mês. E esse encontro a gente fala sobre ciência, sobre saúde, sobre nutrição e sobre tudo aquilo que nutre a nossa vida. E o nosso primeiríssimo episódio, eu tenho a honra de convidar aqui para sentar comigo nesse sofá a neuropsicóloga Marcele Gomes. Um prazer, Marcele, ter você aqui com a gente, inaugurando esse Conexão Uno. Oi, eu sou Marcele Gomes, psicóloga, neuropsicóloga. Eu sou pós-graduada em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e em Neuropsicologia Clínica. E sou mestra em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia. Hoje eu atuo na clínica da psicoterapia para adultos e na avaliação neuropsicológica, tanto para o público infantil quanto para o público adulto. Espero aqui somar e trazer informações de qualidade para quem assiste a gente. E nós iniciamos o podcast de hoje com um tema muito pertinente, né? Com esse grande crescimento expressivo de diagnósticos. O nosso tema hoje vai ser mais do que um laudo, o impacto da avaliação neuropsicológica. Então, nesse episódio, nós vamos entender, né, como esse olhar cuidadoso se transforma em estratégias práticas para o dia a dia de quem recebe o diagnóstico. E aí, Marcelo, eu já vou começando abrindo essa conversa, perguntando o que é neuropsicologia e o que acontece de fato numa avaliação neuropsicológica, por favor. Então, a neuropsicologia é uma área da psicologia que está dedicada ao funcionamento do cérebro e como isso também está relacionado com nossos comportamentos, nossas emoções. Então, a gente vai falar um pouco sobre atenção, sobre memória, raciocínio, né, linguagem. Então, a neuropsicologia faz essa investigação mais aprofundada desse funcionamento cognitivo. Né? Então, a gente utiliza tanto de entrevistas quanto da aplicação de testes psicológicos para a gente poder chegar a estratégias para cada pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Tem uma duração de tempo que essas pessoas passam por essa avaliação? Demora muito tempo? Às vezes as pessoas ficam achando, eu vou ficar mais de um ano fazendo avaliação. Como é que funciona isso? Olha, um ano acho que já é mais difícil. Mas, assim, a gente pode falar de uma média de 8 sessões, né? Tá. Então, tem essa parte das entrevistas, a testagem, que eu acho que é a parte mais longa, né? Sim. E depois a construção do laudo e a devolutiva para o paciente ou para a família do paciente. Então, isso, né, se a gente considerar uma vez por semana, pode durar uns 2 a 3 meses. Mas, Marcele, me fale um pouco da sua prática clínica, né? Você atende mais crianças, adolescentes? Como é que funciona a sua prática clínica? Sim. Na área de neuropsicologia, eu atendo tanto o público infantil quanto adulto. Né? Então, vai variar bastante a idade. Sim. Mas o que chega, assim, depende muito da procura, né? Na infância, os pais vêm muito devido a dificuldades na escola, né? Acho que isso se destaca. Ou questões como desatenção, hiperatividade, né? Ou algum comportamento ali que os pais entendem que estão fora desse padrão do que se espera de desenvolvimento, né? Enquanto que para adultos chega muito esse lugar da produtividade, né? Quando não dá conta de demandas do trabalho, né? Eu estou tentando, sei lá, estudar para concurso, mas eu não consigo me concentrar, eu não consigo ficar por muito tempo lendo ou fazendo uma coisa, me distraio, né? Isso chega mais no público adulto. Né? Então, essas demandas são as que mais chegam para mim. Nesse caso do público adulto, seria então o TDAH, que a gente fala tanto? Sim, né? Tanto TEA quanto TDAH chegam. Sim. Acho que um ponto interessante dessa conversa, né, é de que para a gente diagnosticar tanto TEA quanto TDAH,
esses sintomas precisam vir lá da infância, né? Porque são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, quando a gente fala neurodesenvolvimento, é de literalmente o desenvolvimento infantil até a vida adulta. O TEA a gente consegue identificar mais cedo, né, por volta dos... Já tem algumas escalas, né, falo de avaliação, que a partir dos 2 anos já começa a diagnosticar suspeita de TDAH, de TEA, desculpa. Mas normalmente por volta dos 4 anos já é uma idade que o TEA já é identificado mais facilmente. Já o TDAH é um pouquinho mais tarde, né, uns 10, 12 anos, principalmente, sim. Porque vem a questão da escola, né, esse lugar do TDAH vem muito o lugar da atenção, da hiperatividade. E aí algumas pessoas têm uma dúvida, né, de ele é muito hiperativo, mas ele não tem uma questão com atenção, ou o contrário. Ele é muito desatento, mas não é necessariamente hiperativo. Será que é TDAH? Pode ser, né, porque o TDAH, ele tem perfis diferentes, né, então uma pessoa pode ser TDAH que é hiperativa e desatenta, mas há pessoas que só tem um desses 2 perfis, ou é desatenta ou é hiperativa. Então, o diagnóstico é justamente de ter esse raciocínio clínico, da gente entender qual é aquele perfil, né, nessa história de vida. E o diagnóstico vem muito nesse lugar também da gente ver se há um impacto na vida desse sujeito. Se há um impacto, aí a gente pode considerar um diagnóstico, né? Sim. Então, muita gente também me procura com TDAH, por exemplo, na vida adulta, e às vezes é uma questão com ansiedade, com depressão, né? Muito mais um transtorno de humor, transtorno de ansiedade, do que um TDAH, porque esses sintomas podem se confundir muito, né? Sim. Uma pessoa que está ansiosa, que está passando por um episódio depressivo, ela pode ficar desatenta, né? Justamente porque ela não tem a energia de estar ali demandando a rotina do dia a dia e acaba que ela se desconecta, né? E isso pode ser confundido com TDAH, né? Já aconteceu alguns casos de a pessoa me procurar achando que é uma suspeita de TDAH e quando a gente vai ver é uma depressão, por exemplo. Você acha que isso, de repente, é por conta da mídia, que a gente fala muito sobre isso, a gente vê em rede social, tem a questão do que a gente vai lá e procura, né, o que é TDAH, e aí, eu tenho isso. Você acha que isso pode influenciar? As pessoas estão procurando mais, achando que tem TDAH? Sim, também tem muito autodiagnóstico, né? Sim, sim. E que esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter, porque não é uma lista de 5 sintomas, eu me identifico e você tem TDAH, sim, né? Para isso você precisa de um acompanhamento profissional, de uma avaliação neuropsicológica, para a gente ver se realmente a gente pode considerar um TDAH, né? Então, assim, a internet, né, as redes sociais em geral, tem esse ponto positivo de divulgar informação, mas o ponto negativo é de justamente essa informação nem sempre ser verídica ou ser trabalhada de forma responsável, né? Sim, sim. Então, isso acontece também. A gente vê, inclusive, alguns memes, né, na rede social, dizendo que tem TDAH, e aí fica aquelas coisas engraçadas, né? Sim. Mas, na verdade, aqui não é engraçado, né? Imagino que seja um sofrimento para aquela pessoa, né? Não conseguir se concentrar ou ser muito hiperativo, não conseguir, né, realizar suas atividades diárias. Sim. Mas eu vejo muito como um meme, como uma coisa que passa uma coisa divertida, mas, né? E quando teve um momento que a gente falou, né, esse lugar da personalidade, não transformar o diagnóstico em uma definição de si, né? Sim, sim. Em alguns pontos, por exemplo, né, há pessoas que, ao não receber o diagnóstico de TDAH, mas, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, podem ficar assim, como assim, né? O lugar do TDAH, né, seria muito mais, vamos dizer assim, palatável socialmente hoje, sim. do que uma depressão, uma ansiedade, né? Ou então a gente, em vez de um TEA, pensar em uma deficiência intelectual, né? Para algumas famílias isso pode ser mais difícil de entender, de aceitar, porque o TEA hoje é discutido amplamente, sim. Tem tido uma aceitação maior, né? Do que outras deficiências ou outros transtornos, né? Então, isso também passa nessa percepção social do que são esses transtornos, esses diagnósticos, né? E que é preciso ter um cuidado. Por isso que eu acho tão importante a gente ampliar a discussão, né? Sim.
Eu hoje trabalho também em centro de reabilitação, Sim. trabalho aqui na UNO, né? Sim. E a gente lá acompanha deficiências, né, intelectuais, eu trabalho nesse setor. E muitas vezes esse lugar do acesso aos direitos hoje, o lugar do TEA, é marcadamente assim um lugar de destaque, né? Sim. Então, alguns benefícios sociais são importantíssimos, né? E também, por exemplo, o acesso ao diagnóstico, a gente pode falar de adaptações pedagógicas, né? Então, sim, há um sim. relatório que pode ser dado à escola, ou enfim, a um trabalho, e que proporcione que aquela pessoa tenha acesso a direitos, ou acesso a algumas adaptações naquele ambiente, mas muitas vezes isso pode passar o acesso a esses direitos ou a esses relatórios com outras deficiências seja um pouco mais dificultoso, né? Porque as pessoas não conhecem, Sim. né? Ou então não se discute sobre. Então, quando a gente está falando sobre isso, de ampliar, de entender que há outros tipos de transtornos e deficiências que precisam ser vistas, Sim. né? Então, não é porque não é TEA, né, por exemplo, é uma depressão, que seja menos ou mais pior, né? Não é uma competição sobre quem sofre mais, quem sofre menos, né? Cada transtorno, cada diagnóstico, né, vai ter um impacto sobre aquela vida, né? E o acesso aos direitos, né, vão considerar também o quanto de impacto, né, tanto no contexto social, né, o quanto cada família vai ter de poder aquisitivo, né, para ter acesso a uma avaliação, a um acompanhamento, porque isso hoje é difícil ainda para muitas famílias, né? Então, por isso que é importante trabalhar que a gente, né, enquanto aqui na clínica, no sentido particular, a gente tenha essa noção de como uma avaliação, um acompanhamento profissional também é um lugar assim de investimento daquela família, daquele paciente. É um investimento financeiro e emocional, né? Que muitas vezes não tem esse acesso tão ampliado na rede pública, né? E que precisa ser debatido para que essas políticas de saúde se ampliem, né? E que mais pessoas tenham acesso a essas avaliações, esses acompanhamentos profissionais. Marcele, olhando para a sua prática clínica, né, quais são as principais demandas e queixas que mais fazem as famílias buscarem a sua ajuda? Dentro da minha prática clínica, eu tenho visto que o autismo e o TDAH as suspeitas são de maior procura, né? Então, na infância, isso vem da dificuldade na escola, nas relações com outras crianças, nos marcos de desenvolvimento. Enquanto que na vida adulta, né, pacientes adultos falam muito de dificuldades nas relações, o lugar da procrastinação, de esquecimento, dificuldade de organização, né? Mas é incomum nos dois públicos que vinha essa procura justamente por um lugar de compreensão, né, de entender por que essas dificuldades existem. Então, realmente o que se destaca é o TEA e TDAH hoje. Existe algum impacto emocional para essa pessoa que tem um diagnóstico tardio? Sim. Isso impacta muito na construção de crenças negativas sobre si mesma, né? Então, é uma vida inteira com a crença de que é incapaz, ou então na escola, no trabalho, ou a família acha que é uma pessoa desorganizada, que é uma pessoa preguiçosa, ou enfim, né, que não é tão inteligente, né, a pessoa pode desenvolver essas crenças sobre si mesma e isso vai impactar no lugar da autoestima, né, vai impactar, obviamente, nas relações. E por um outro lado, quando não se entende a origem, né, ou então ao que esse problema está relacionado, né, essas dificuldades, também a demora por ter acesso a alguns direitos, né, que pessoas, por exemplo, com TEA, têm hoje. Né? Então, passar uma vida inteira sem acesso a esses direitos também pode causar alguns prejuízos, né, na acessibilidade, nas relações sociais e nos direitos como cidadão. Então, isso impacta bastante. E a gente tem visto muito ultimamente, né, pessoas adultas que descobriram, né, que são neurodivergentes, a gente vê muito, artistas, inclusive, né, a gente tem visto muito isso na mídia, né? Sim. E isso é importante por ampliar essa discussão,
né, de trazer que a neurodivergência, né, as pessoas neurodivergentes existem, pessoas com deficiência existem, estão na sociedade, têm o direito de estar na sociedade, sim, né, ocupando vários espaços, né, então esse é um ponto muito positivo do que a discussão sobre o TEA trouxe, né? Então eu espero que esse debate se amplie também para outros deficientes. Com certeza, é importante. E aí, o que é que acontece quando tem essa virada de chave, né? Quando a pessoa, né, recebe o diagnóstico, como é que muda a rotina dessa pessoa por ter esse diagnóstico? Como é que funciona, né, com a família, com a própria pessoa, né? Um ponto muito positivo, assim, da avaliação neuropsicológica é que, a partir, né, de um possível diagnóstico, é possível construir estratégias mais específicas para aquela pessoa, para a necessidade dela, né? Então, a gente vai procurar um acompanhamento profissional para aquela necessidade, né? E para além do psicólogo, né? Seja um psiquiatra, um nutricionista, um físio, né? Isso tudo vai estar dentro das estratégias construídas, né? Então, se tiver também orientações sobre a rotina, sobre como a gente pode orientar a família para auxiliar, né, nessas dificuldades desse paciente, para que se crie estratégias que ela tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, a avaliação psicológica entra nesse ponto, de justamente orientar para que essa rotina, essas relações familiares tenha um direcionamento que propicie uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. Como é que a gente pode enxergar esse diagnóstico como uma ferramenta de cuidado e de acolhimento? Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. É importante trazer aqui que quando eu estou fazendo uma avaliação, é sobre a história de vida de uma pessoa, né? Não é sobre sintoma. Sim. Então, o diagnóstico não dá conta de uma vida, né? Ele é uma parte dela e que a gente cria ali um significado justamente para direcionar um cuidado mais específico para aquele contexto, né? Então, quando a gente fala de um diagnóstico, ele está atrelado também ao contexto social, à história de vida, à história familiar, ao desenvolvimento daquela pessoa, né? Então, eu entendo que o meu trabalho com avaliação neuropsicológica é um trabalho de cuidado e que o propósito principal não é o diagnóstico em si, mas é proporcionar uma qualidade de vida para essa pessoa, que através, né, desse acesso a um diagnóstico, ela pode acessar outros direitos e pode acessar um acompanhamento profissional mais especializado para aquelas dificuldades que são apresentadas na vida dela. Então, esse é o lugar de cuidado, né, que é o meu papel enquanto psicóloga, como neuropsicóloga, enquanto pessoa que faz avaliação neuropsicológica, é esse. Muito, muito interessante pensar dessa forma, porque as pessoas pensam como um rótulo, né? Então, pelo que você está me falando, não é isso, né? Não é um rótulo, é né? Você faz toda uma avaliação com a família, tem a questão social também, então não é aquela coisa de, você tem aqui aquele rótulo, né? Então, muito, muito interessante mesmo isso. E algo que eu gosto sempre de falar, que a gente precisa alinhar a avaliação com a psicoterapia, né, com o trabalho também, né? Por exemplo, vamos pensar em uma criança que chega com uma suspeita de TEA e que se confirma a partir da avaliação neuropsicológica. Essa família provavelmente também vai precisar de um acompanhamento, né, enquanto pais, uma orientação parental ou o próprio processo de psicoterapia para entender o que é esse diagnóstico, qual é o impacto na vida dessa família a partir disso, e também de entender que esse diagnóstico não é a personalidade daquela criança, daquela pessoa, né? Ela é uma parte da vida dela, que claro vai ser um impacto grande, mas que o diagnóstico em si não pode ser o protagonista, né, daquela vida, né? Então, quando a gente fala de reabilitação, né, que quando a gente trabalha na psicologia, o lugar da reabilitação cognitiva, psicológica, né, no lugar das deficiências, é justamente de reabilitar para a vida, né? Então, é trabalhar essa autonomia desse sujeito e de entender que há dificuldades, mas também há muitas potencialidades
e que precisam ser vistas, né? Não apenas Sim. essas dificuldades. Sim, sim. Você citou a criança TEA não é só TEA, ela tem, né? Ela tem um nome, Tem um ela tem uma nome, sim, história. ela tem uma história muito, muito interessante, realmente. Uhum. Ver essa amplitude, né? Sim. E não ver apenas como um rótulo. Sim. TEA é uma deficiência? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque há uma confusão sobre isso, justamente porque, por lei, TEA é classificado como uma deficiência, né, no Estatuto para Pessoa com Deficiência, justamente para o acesso a direitos, né? A auxílios como o BPC, o Passe Livre. Né? Então, pessoas com TEA têm direito a esses benefícios sociais. Mas, quando a gente fala de psicologia, né, sobre neuropsicologia, diagnósticos, o TEA não é considerado necessariamente como uma deficiência, mas como um transtorno de desenvolvimento. O mapa do autismo, não sei se você ouviu falar, que foi uma pesquisa que saiu esse ano, 2026, que fez um levantamento de pessoas autistas no Brasil. Sim. E muitas dessas famílias têm uma renda mais baixa, são mães solos, né, que estão à frente dessas famílias. Então, esses auxílios, né, de saúde, de auxílios sociais, são fundamentais para que essas, né, pessoas tenham acesso a direitos, né, poder estar na escola, poder transitar, né, pelos espaços, porque a grande maioria hoje ou tem a dificuldade de acesso ao diagnóstico, ou realmente vive com a renda mais baixa. Então, por isso a importância, né, por lei, ela ser classificada como uma deficiência hoje. Para quem nos assistiu até aqui e percebeu que precisa desse direcionamento, Marcele, por favor, me fale onde é que as pessoas podem te encontrar, né? Deixa aqui sua rede social, o contato para as pessoas poderem marcar essa avaliação. Então, eu estou no Instagram, na @marcelegomes.psi, Marcele com 2 L's, para vocês me acharem. Hoje eu atuo, né, tanto na clínica particular quanto aqui na UNO, né, agradeço, né, poder fazer parte dessa equipe. E lá tem todas as informações sobre o meu trabalho, contato, outras redes sociais que vocês podem acompanhar lá no Instagram. E se vocês também tiverem outras dúvidas, né, tanto sobre esse tema que a gente conversou aqui, quanto o atendimento, vocês podem falar comigo no direct, pelo telefone, fiquem à vontade. Perfeito. Então, todos os contatos de Marcele vão estar aqui na descrição do vídeo. Né? E para você que nos acompanhou até aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, compartilhe o link com quem, né, precisa ouvir sobre o que conversamos aqui, né? Alguma mãe, algum amigo que precise. Então, compartilhe, por favor, né? Tem muitas pessoas que precisam, né, entender sobre como funciona a avaliação, né? Tudo que a gente conversou aqui. Então, o Conexão Uno fica por aqui, mas a nossa jornada continua. E lembre-se, ideias que se cruzam, vidas que se conectam. Esse é o nosso espaço. Até o próximo encontro.